Fala pessoal, mais uma vez a porta está aberta, pode entrar. Esse é o novo Mizoncast dessa quarta-feira, 8 horas da noite, em que nós estamos aqui reunidos para falar sobre o mercado imobiliário. E hoje nós temos um assunto muito interessante. Eu e o meu sócio Peterson, que está aqui junto comigo, nós vamos conversar sobre uma situação que é do cotidiano do mercado imobiliário, que é uma situação sobre contratos imobiliários. Você já fez um contrato imobiliário? Você sabe como é que funciona? Sabe as cláusulas abusivas, os problemas que tem, as situações que existem, tanto de compra e venda quanto de locação. A gente vai contar tudo para vocês aqui a respeito de contrato e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com a cabeça de vocês cheia de informação e cheia de insights muito positivos. Você que é corretor, isso é imprescindível. Todas essas informações que você vai ter aqui são imprescindíveis. Já clicou já clicou aqui embaixo aqui no curtir? Já se inscreveu no nosso canal? Já fez o seu comentário a respeito daquilo que você tem achado do programa? Então, se você não fez, eu te dou 2 minutinhos enquanto o meu amigo Peterson vai estar se apresentando e você vai estar fazendo isso daí para estar recebendo aí as notificações de quando nós estivermos online, ou está recebendo também quando você tiver vídeo novo, enfim. Fala, Peterson. Fala, galera, boa noite, beleza? Hoje o assunto é delicado. Quando a gente fala de contrato, já vem à cabeça, nossa, um compromisso. Quando a gente coloca um contrato, que você precisa respeitar o que foi acordado naquele negócio, já começa a cair a ficha que realmente eu estou fazendo um negócio. E você, meu amigo, já fez algum contrato? Você que é corretor de imóveis, domina e sabe quais são as cláusulas imprescindíveis que tem que ter naquele contrato? Assim como o comprador, vendedor, você como intermediador? Hoje o assunto é muito importante. Eu aconselho você que fique nesse conteúdo até o final, que você vai extrair ótimas informações. E para começar, eu já quero trazer uma pergunta para o meu amigo Caio, sócio da Mizon. Caio, fala uma coisa para mim. Por que os contratos eles são fundamentais numa negociação? Por que tem que ter um contrato de compra e venda, um contrato de intermediação, um contrato de promessa de compra e venda? Como que funciona isso? Explica pra galera. Então vamos lá. Gente, contrato, inclusive, existem hoje, né? Se você pegar a legislação, se você pegar as partes jurídicas com Código Civil, né, brasileiro, se você pegar a lei em si, né, do Brasil, né, você vai ver que os contratos eles podem ser tanto verbais quanto também por escrito. Só que na atual circunstância, eu pergunto para você confiaria em fazer um contrato apenas verbal com alguma pessoa? Jamais. Se você faz isso, meu irmão, com certeza você já deve ter tido experiências muito negativas. Muitos problemas. Então, a primeira situação que a gente precisa entender, o contrato é fundamental para ter ali, você estipular e colocar em papel todos os acordos que você vai ter dentro do negócio que você está fazendo, seja ele qual for. Então, toda e qualquer negociação é muito importante e imprescindível que você faça em papel, que você coloque no papel aquilo que vocês estão acordando em negociação. Por exemplo, a nossa sociedade está estipulada e bem colocada em papel. A gente tem um contrato social ali, né? Tem um contrato social que rege a questão da nossa sociedade, porcentagem, como que funciona, quem que é o sócio administrativo, tem tudo isso. E isso daí é fundamental, porque primeiro que você vai... A nossa cabeça, ela é totalmente esquecível, né? Então, é muito importante a gente ter um contrato, porque ali, toda vez que a gente volta no contrato, a gente relembra aquilo que a gente acordou entre as partes e a gente relembra em termos de prazos, obrigações, direitos que você tem ou não. Então, essas coisas é que fundamentam e tornam o contrato extremamente imprescindível. E é verdade. E, basicamente, um contrato é o combinado, né? Até tem aquele dito popular que combinado não sai caro, né? E é exatamente isso. Ô, Caio, fala uma coisa pra mim. Dentro da sua experiência no mercado imobiliário, quais são os 3 tipos de contratos principais que você fala que é o master
top que a pessoa tem que dominar esses 3 principais contratos. Dentro do mercado imobiliário. Dentro do mercado imobiliário. Gente, isso é muito importante. Então vamos lá. Dentro do mercado imobiliário, os mais importantes, tá? A gente fala do contrato de promessa de compra e venda. A gente fala do contrato de prestação de serviço ou de intermediação também, que é... Resume para a galera entender, o corretor iniciante que está assistindo esse conteúdo, ó, se liga nesse corte que você vai pirar. O porquê de um contrato de intermediação imobiliária ele precisa ser assinado, feito com as partes? O contrato de intermediação com as partes é importante para estipular o valor de comissão, principalmente do corretor, né? Ou da imobiliária. Por exemplo, ó, tem alguns casos que você não precisa fazer um contrato de prestação de serviço. Bom, só para eu terminar aquilo que a gente estava falando, só para fundamentar. Então, a gente precisa do contrato de promessa de compra e venda, do contrato de locação, que é imprescindível quando você faz a locação, né, dentro do mercado imobiliário que a gente está falando. Contrato de promessa de compra e venda, contrato de locação e contrato de prestação de serviços ou de intermediação. Gente... Contrato de intermediação é imprescindível para todos os tipos de negociações de locação. Todas as locações precisam ter um contrato de prestação de serviço. Aí você fala assim, existe essa possibilidade, né, e algumas imobiliárias fazem isso, inclusive imobiliárias grandes, elas colocam um contrato, fazem um contrato só. Isso pode, Caio? Pode. Um contrato só, ali já estipulando o valor da comissão, ali já estipulando o valor de quanto que ficou o imóvel, de como é que vai ficar a prestação de serviço, e tudo ali já é estimado. Só que, e aqui entra naquilo que o Peterson estava falando aqui para nós, a importância do contrato de prestação de serviço. Por que então vocês acham que é melhor vocês fazerem a parte de um contrato de promessa de compra e venda ou a parte de um contrato de locação? Porque nós, principalmente isso tem que estar na sua cabeça, viu, corretor? Nós trabalhamos com intermediação. Nós não fazemos venda. Quem vende é o vendedor e quem compra é o comprador. Nós vendemos intermediação, ou seja, o serviço. A pessoa ela vai nos procurar para que ela não caia em estelionato, para que ela não tenha problema com falta de registro, para que ela não tenha problema com uma falta de cumprimento de contrato, para que ela não tenha problema com vários fatores que podem acontecer dentro de uma negociação de um imóvel para com outro. Então, ela vai nos procurar dessa maneira. E o que é que vai reger a negociação? O contrato de promessa de compra e venda ou o contrato de locação. Então, o contrato de locação e o contrato de promessa de compra e venda é o que dá o teor da negociação. E o contrato de prestação de serviço? Eu te oriento a fazer, por quê? O comprador, não precisa saber qual que é o valor de intermediação, qual que é o valor de comissionamento que o vendedor está pagando para você e vice-versa. Então, o que acontece? É importante que você entenda que o contrato de prestação de serviço vai ser uma coisa mais voltada ali entre você, que está prestando serviço, para com o vendedor. E quando existe a possibilidade... a também fazer o contrato de prestação de serviço com o comprador. Mas quando que eu faço contrato de prestação de serviço com o comprador? Quando você vai fazer toda a parte burocrática da ação, né, do cliente. Por quê? A parte do comprador, quando ele compra um imóvel, ele vai pagar ITBI, ele vai pagar a documentação de cartório, ele vai pagar vários fatores aí que ele precisa estar pagando dentro do âmbito do mercado imobiliário. Para que ele não precise fazer isso de maneira pessoal, então quem que vai fazer isso? O corretor. Então, o que você vai fazer? Você vai falar para ele, olha, eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com você, comprador, para que você saiba exatamente o valor que você vai pagar, que você vai colocar na nossa conta, para que então nós possamos correr atrás de tudo aquilo que você precisa, você só vai assinar. Deu para entender? Então, essa é a diferença. Mas aí você fala assim, mas isso daí já não é do corretor fazer? Sim e não. Se você pegar o Código Civil, lá do 722 até o 763 mais ou menos, você vai ver que a parte do corretor é simplesmente você aproximar as partes, né? E você então ali fazer um contrato de promessa de compra e venda. Isso já é a parte do corretor. Agora, correr atrás de documentação, fazer tudo isso daí é uma coisa importante, é de um bom profissional? Só que todas as coisas que a gente faz
precisa gerar e geram custos. Então a gente precisa cobrar também para algumas coisas, né? Que é o que a gente estava falando. Algumas coisas que a gente cobra em termos de correr atrás, por exemplo, transferência de água, de luz, tantas coisas que a gente poderia estar colocando aqui. Por isso que é importante. É importante que você faça um contrato de prestação de serviço, é importante que você faça um contrato de negociação, locação ou venda, e é importante que você faça um contrato de prestação de serviço quando necessário, com a pessoa também que está comprando o imóvel. Acho que deu para entender, né? Acho que deu para entender. Então a gente falou da intermediação, falamos do contrato de compra e venda. Isso. E tem mais um. Prestação de serviço. Prestação de serviço. De intermediação e o de locação, né? De locação. Locação, venda, um corretor, corretor que está iniciando no mercado imobiliário, não sabe por onde começar, começa pelo contrato. Começa pelo contrato, porque nada adianta de você fazer uma boa negociação sem ter que amarrar de forma concisa, correta, né? Fundamentada, né? Essa negociação, exatamente. Então, no contrato, você precisa ter um contrato muito bem amarradinho, muito bem claro, muito transparente, para que todas as partes não se sintam lesadas, né, depois. Ô, Caio, trocando aqui um pouquinho, quais são as principais cláusulas? Identificação das partes, imóvel, valor e prazos que você acredita que precisa ter dentro do contrato. Quais são as principais? Então, vamos lá. Gente, vamos lá. No caso, até a gente comentou sobre uma situação, não sei se você vai perguntar isso mais pra frente, né? Mas, até ontem se levantou uma questão, desculpa, em que ele falou assim, sabe por que o nosso contrato de compra e venda se chama contrato de promessa de compra e venda e não contrato de compra e venda propriamente dito? Porque o contrato de compra e venda, né, que é o oficial, né? O oficial, quem faz? São duas pessoas. Ou é a Caixa ou o banco que está fazendo financiamento. Então, todo financiamento que você assina, o contrato de financiamento é tido como uma escritura. Então, esse é o contrato oficial de compra e venda. Não é o contrato de promessa. O contrato de promessa é um contrato no qual você faz anterior ao de financiamento. Mas e se não é financiado? Como é que funciona? Você usa o contrato de promessa de compra e venda que é um anterior ao contrato, que é a escritura, que é o oficial, que vai para o cartório. Então, é o cartório que faz o contrato oficial, da qual nós chamamos de escritura. E muita gente acha que a escritura é a parte mais importante. Só que, na verdade, a parte mais importante é a escritura registrada na matrícula. Se a escritura não está registrada na matrícula, se o financiamento não está registrado na matrícula, então você não é dono do imóvel. Exatamente. Certo? Então, a sua pergunta qual que era mesmo, perdão? Principais cláusulas. As cláusulas. Três principais. Então, as três principais cláusulas. Aí a gente vai falar sobre o contrato de locação e o contrato de promessa de compra e venda. Para não estender muito, que tem bastante conteúdo, fala o contrato de locação. Dos dois. De locação? Locação. Tá, vamos lá. Não é muito diferente, tá? Mas vamos lá. No contrato de locação, você precisa ter a clareza, né? No caso, a qualificação das partes. Que qualificação das partes? Quem que é o locador? Quem que é o locatário? Né? E outra coisa que é importantíssimo estar nesse contrato, a vigência do contrato. Quando é locação, tá? A vigência do contrato. O que é vigência, Caio? Que eu não sei o que é vigência. Vigência é o tempo do qual aquele contrato vai estar sendo firmado. Ou seja, se eu estou fazendo uma locação, eu tenho um tempo no qual eu vou ficar dentro daquele imóvel, né? Contrato de 30 meses, de 36 meses. Existe uma legislação, que a gente já comentou isso outro dia, falando sobre locação, em que você tem o contrato que precisa ser, que você tem umas obrigações quando ele é maior de 30 meses e tem algumas obrigações e objeções quando ele é menor de 30 meses. Tá? Tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Então, por isso que a vigência, ou seja, o tempo de locação é tão importante para o contrato de locação. Ô, Caio, a terceira, só para não esquecer... Eu tenho uma dúvida que eu acredito que pode... Mas pode falar a terceira. A terceira é que é imprescindível, está colocando como mais importante, mas tem várias outras coisas dentro do contrato de locação que é importante, mas essa é muito importante, que seria
qual que é a garantia da locação. Se é fiador, se é caução, se é seguro-fiança, qual que é o tipo de garantia que aquela... Esses são os 3 principais. Como eu disse, tem outras que são extremamente importantes que precisam estar lá. Mas essas são as 3 principais da questão da locação. Perfeito. Tá? Tenho uma dúvida. Vamos colocar na situação que o locador, o locatário, no caso, né, que é o proprietário, ele está alugando um imóvel, né, e aí ele coloca lá que é, sei lá, 12 meses. E 12 meses passa voando. Rapidinho. Considerando que a locação, né, dentro da locação, existe o reajuste anual, que é pelo IGPM ou, às vezes, pelo IPCA, dependendo dos casos. Depende de como que está o contrato. Isso, depende de como está o contrato. E aí, essa alteração no contrato é com base nesses índices. Isso, certo? Exatamente. No caso de aumentar ou diminuir o valor. Perfeito. O proprietário recebe o imóvel novamente. Isso. Então, no caso, acabou aí o o inquilino vai devolver a chave. Exato. E o proprietário decide subir o aluguel. Certo. Ele precisa respeitar o índice ou ele pode subir o valor que ele quiser? Então, vamos lá. Nesse caso que você está me falando, o inquilino já devolveu a chave. Já. Então, beleza. Se ele já devolveu a chave, ele pode colocar o valor, estipular o valor que ele quiser. Hoje mesmo eu conversei com o proprietário e para você ver como é difícil quando você faz as coisas sozinho, né? Quando você faz a locação direto com o proprietário. E eu perguntei para ele, eu falei assim, proprietário, qual que é o valor que você está querendo na casa sua? Então, o advogado me mandou aqui o valor. Aí, quando ele pegou e me mostrou o valor, ele mostrou o valor venal da casa. E o valor venal, gente, está em R$160 mil. Só que a casa, ela não vale R$160 mil, ela vale mais. Né? Apesar da localização, ela não vale só 160, ela vale no mínimo aí 190, 200 mil, 220, dependendo de como que ela está por dentro. Né? E aí... Pegando esse gancho que você estava falando, perguntei para ele como é que estava, né? Se ela estava vazia ou não. Aí ele falou assim, não, eu aluguei, né? Direto e tal. Falei assim, bom, é uma casa de 200 mil, ele deve estar alugando por uns R$1.000, 1.200. Aí eu perguntei, quanto que é o valor da locação? Ele falou assim, R$600. Nossa! E a pessoa que quer colocar o imóvel... não era nem esse o tema, mas essa informação é importante. Segura essa, hein? O cara, ele quer colocar o imóvel para alugar. Só que ele não tem parâmetro de quanto que ele vai pôr para alugar. E ele precisa chegar mais ou menos no meio termo. Como que ele pode fazer isso sem que ele tenha que procurar um corretor de imóveis só para falar, o seu imóvel pode ser alugado por tanto? Existe uma porcentagem em cima do valor do imóvel que eu posso considerar como valor de locação? Um exemplo, um imóvel de 200 mil, eu posso alugar ele por R$2.000 por mês? Qual que é uma porcentagem mais ou menos que a pessoa pode fazer em cima do valor de venda do imóvel para chegar no valor de locação? Então, eu acho meio difícil isso, porque assim, uma pessoa que não tem noção do valor de locação provavelmente não vai ter noção do valor da venda. Mas se de repente você tem o valor da venda do imóvel, você tem uma noção de quanto que vale o seu imóvel, normalmente é em torno de 0,5% do valor do imóvel, que é o valor da locação. Então a resposta é 0,5%. Então eu tenho de meio para 1. De meio para 1%, porque existem localizações que você pode pedir um pouco mais por causa do tanto de procura que existe de demanda. Uhum. Então é possível chegar até 1%. Inclusive, nesse ano, foi o ano que mais se houve aumento de aluguel, né, acima da inflação, que é o que dá algo em torno de 0,8%, 0,9% com relação ao valor do imóvel. Né? Então, aí ainda tem gente que fala que locação ainda não é lucrativo. Então, realmente. Ô, Caio... E só para eu responder aquela sua pergunta... então, o que acontece? Se a pessoa ela pegou e saiu do imóvel se o inquilino já saiu, então a pessoa pode pedir, pode aumentar. Então, nesse caso que é o rapaz aí, R$600. Se o inquilino pediu para sair, saiu do imóvel, então de 600 ele pode pular para os 1.200 sem problema nenhum, que é o dobro, né? Sem problema nenhum. Porém, se o inquilino não pediu para sair e ele ainda está lá e o valor de vigência é de 12 meses, mesmo que tenha terminado o contrato, que é aquele lance que eu falei para vocês, lembra?
contrato de menos de 30 meses. Então, 12 meses é menos que 30 meses? É. Então, o inquilino, ele pode reivindicar o direito de permanecer no imóvel pelo valor que está acordado no contrato dos 12 meses. Porque é menos de 30 meses. Se fosse maior que 30 meses e o inquilino tivesse terminado a vigência dele, ele não tem o que reclamar. Ele pode subir o tanto que ele quiser. O proprietário pode subir o tanto que ele quiser. Porém, se ele está dentro do tempo de 30 meses, se o contrato foi menos de 30 meses e ele fez o contrato, saiu do imóvel, né? Aliás, perdão, ele está lá, acabou a vigência dos 12 meses, mas ele ainda está em menos de 30, na verdade, menos de 30 não, em menos de 60. Por quê? Explicando. Quando você não faz contrato de 30 meses, com mais de 30 meses, o que vai acontecer com você? O inquilino vai poder permanecer no imóvel até 5 anos, somente sendo reajustado pelo índice do reajuste conforme o contrato, dos 12 meses que ele estava lá no início. Entendeu? Ele não pode fazer um novo contrato com outra vigência, porque o inquilino permanece o mesmo. E aquele contrato que ele fez de 12 meses, que foi menos de 30 meses, permanece como vigente e ele pode ficar até 5 anos dentro do imóvel dessa maneira. Perfeito. Coisa que não aconteceria se fosse um contrato de maior de 30 meses, entende? Perfeito. Ô Caio, e nos casos quando tem um contrato de compra e venda e ocorre o pagamento de sinal? Certo. Pagou o sinal. E, eventualmente, ocorre uma desistência de compra. Né? Como que fica esse sinal? O comprador ele desistiu, ele tem que devolver o valor integral? Como é essa parte de questão de multa contratual? Para onde que vai esse sinal? Como que funciona essa parte? Às vezes como se eu não soubesse, né? Faz de conta. Vai. Não, ele sabe de todas essas respostas, mas é que a gente está aqui para poder conversar. Mas vamos lá. É muito importante que você, que é corretor de imóveis, ou você que é proprietário, ou mesmo você que está querendo comprar um imóvel, você entenda que, mais uma vez, eu vou lembrar daquela posição, que no Código Civil, né, brasileiro rege que os corretores de imóveis, tem a lei dos corretores de imóveis, né, que é 6.530, e a gente tem a lei também do Código Civil, que é de 720 até 764, se eu não me engano, tá? Aí vocês dão uma olhada aí, dá uma pesquisada no Google, que é bom. Então, o que lá fala? Lá fala que o corretor ele tem a obrigatoriedade de aproximação das partes. Qual que é a obrigação do corretor propriamente dita segundo a legislação? É chegar, mostrar o imóvel e, basicamente, nem mesmo o contrato ele tem a obrigação de fazer. E fazer a venda em si, né? Porque o contrato pode ser feito por um advogado. Aí vocês ficam ouvindo a gente falar que, nossa, mas teve até um corretor, né, recente do nossa imobiliária, né? Que ele, inclusive, fez direito imobiliário. E ele me perguntou, ele falou assim, você fez direito aonde? Eu falei assim, eu não fiz direito. Na verdade, eu cursei, eu estudei, eu me aprofundei sobre todos esses temas. Né? E realmente, às vezes, a gente fica sabendo mais do que muito advogado, porque às vezes o advogado não é fundamentado ou especializado no mercado imobiliário. Então, respondendo essa pergunta, quando se faz o contrato, né, como fez o contrato de promessa de compra e venda, e houve a desistência pós-contrato, você já fez a sua parte, corretor. Qual que é a parte? Aproximar as partes, mostrar o imóvel e fechar o negócio. Você já fechou o negócio. Então, a sua comissão já é devida. Entendeu? Você já tem a pessoa já tem como obrigação, o vendedor já tem como obrigação o pagamento da comissão. Entendeu? Então, o que acontece? Eu desisti da compra no pós-venda, ou então desistir da venda no pós-assinatura de contrato, então aquilo que você deu como sinal vai ficar como parte do pagamento do comissionamento e, dependendo da negociação, como parte da multa do contratual. Então, tudo isso precisa estar especificado no contrato. Isso é importantíssimo. O seu contrato precisa estar claro sobre cada situação. E o contrato nada mais é também do que uma previsibilidade de todos os acontecimentos, bons ou ruins, direitos e deveres que cada parte precisa ter. Excelente. Ô Caio, me responde uma coisa, dentro ainda dessa parte de contrato. Qual que é a diferença entre um contrato particular e a escritura pública? Então, era essa a pergunta que eu estava respondendo agora há pouco.
A escritura, gente, é aquilo que eu estava falando. Contrato de promessa de compra e venda é um contrato de promessa. Então, a gente está fazendo... mas não vale? Vale, porque é um contrato. Ele vale muito. Porque você fez uma promessa de compra e de venda. E ali, quando você faz o contrato, a gente já pede o sinal, como a gente já disse aqui. Então, qual que é a diferença? É que o contrato de promessa de compra e venda, ele não tem o poder de ser registrado na matrícula. O contrato único e oficial, que pode ser registrado na matrícula, é o contrato advindo de cartório e o contrato vindo de um banco. O banco, quando ele gera um contrato de financiamento de compra e venda de um imóvel, ele está trabalhando como um cartório, né? Então, aquele contrato de financiamento é a escritura pública do imóvel. E a escritura, como eu já disse, ela não vale de nada se você não registrar na matrícula. Então, Não adianta, o contrato de promessa de compra e venda não vai valer de nada se não houver a escritura. Por quê? Porque somente a escritura que pode ser registrada na matrícula. E se a escritura não for registrada na matrícula, não adiantou de nada você fazer a compra e venda. Por quê? Porque o que vale é o que consta na matrícula. Na matrícula. Deu para entender, né? Então, a matrícula é a que manda em tudo isso. Então, tem a matrícula nessa hierarquia e aí vem a escritura e depois o contrato de promessa documentos. De compra e venda. Entendi, entendeu? Porque às vezes pode ser que você não faça o contrato de promessa de compra e venda, seja uma venda verbal, que nem eu falei. Só que isso daí você vai oficializar quando você fizer a escritura ou fizer o financiamento. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Para você que está acompanhando o nosso podcast de hoje, aproveita esses minutinhos que nós estamos se preparando para entrar no próximo tópico. Clique em curtir, compartilha com a galera que essa informação vai ajudar muito o corretor iniciante nessa etapa de contrato. Já compartilhou? Beleza, vamos voltar. Seguinte, Caio, fala uma coisa para mim. Agora na parte de contrato de locação. Certo. Obrigações do locador e do locatário. Quando a gente fala de obrigações, qual é a principal obrigação de ambas as partes quando a gente fala de contrato de locação? Qual que é o meu principal dever como locador e o meu principal dever como a pessoa que está alugando o imóvel? Perfeito, gente. Olha só. O que nós estamos falando agora? Que o contrato ele vai reger a negociação e vai trazer o esclarecimento de obrigações, né, de direitos e deveres. Então, quando você faz o contrato, que nem a gente falou sobre o contrato de locação, a gente falou de 3 coisas principais: a garantia, a vigência e a gente falou da qualificação das partes. E agora você está me trazendo mais uma, que é qual? As obrigações de locador e as obrigações de locatário, certo? É isso que eu estou entendendo. Exato. Então, na Lei 8245 de 91, que fala sobre que é a lei do inquilinato, ali já consta as obrigações as obrigações do locador e as obrigações do locatário. Aonde? No artigo 22 e no artigo 23. Ali fala sobre essas obrigações. Qualquer pessoa tem acesso a esses artigos? Qualquer um. Se você escrever aí agora, Lei 8245/91, ele vai abrir no Google a lei. Do inquilinato. Da lei do inquilinato. E você pode baixar ele em PDF. Perfeito. Né? Então, é bem tranquilo. No nosso contrato, por exemplo, da Mison, a gente coloca que as obrigações do locador e as obrigações do locatário estão estipuladas no artigo 22 e 23 da Lei 8245. Só para a gente resumir. Que é para deixar bem claro que nós estamos fundamentados numa lei. Então, por exemplo, se eu coloco cláusulas além do que eu posso ou cláusulas que são abusivas, essas cláusulas podem ser derrubadas e elas não vão valer dentro do meu contrato. Perfeito. Por isso que a gente especifica a lei que está regendo o contrato. Perfeito. E isso sim é ter um contrato muito bem feito, muito bem amarradinho. Com base em leis, com base no que é de direito jurídico hoje no Brasil. Caio, falando de garantias, né? Temos algumas garantias que normalmente as imobiliárias elas utilizam, né? Tem as 3 principais ou mais conhecidas, né? Que é o calção, o fiador
e o seguro fiança. Perfeito. Só que eu não preciso ficar restringido a apenas esses 3 tipos de garantia. Certo. Eu posso colocar um carro como garantia para alugar um imóvel. Que daí ele é como calção, né? Posso colocar um iPhone como garantia também, né? Ô Caio, explica para a galera como é que funciona na prática isso e qual que é a forma mais segura, qual a forma mais segura de você alugar um imóvel hoje aqui em Bauru, na nossa cidade. Então vamos lá. No caso, que nem você estava falando, né, de colocar um carro, de colocar um objeto, né, pode ser qualquer coisa, pode ser até joia de ouro, né, isso, todos eles são tidos como calção. E todos eles vão entrar como calção do imóvel. Só que ele só tem teor validade, né, teor válido, quando você coloca isso e estipula num cartório. Então você vai mostrar lá no cartório, você vai colocar a e-mail do celular, por exemplo, o código, o que é, o que não é, né? Então você coloca, né, essas características. Então quando é carro também, se coloca lá que aquele carro está dentro da documentação, está colocando lá que aquele carro faz parte de uma negociação, enfim, tem várias situações ali que você estipula que aquela calção pode ser colocada, tá ok? Agora, você respondendo a sua pergunta, qual que é a mais segura? Sem dúvida nenhuma é o seguro fiança, que é o que a gente estava falando, seguro fiança. Não tem, inclusive se você voltar num dos nossos podcasts falando sobre locação, você vai saber o porquê que o seguro fiança é a maneira mais segura de você fazer no seu contrato de locação. E isso vale para ambas as partes, tanto para o proprietário, tanto para o inquilino que está fazendo. Só resumindo, vamos imaginar que você iniciou sua vida agora, você é um cara solteiro, né, que quer alugar seu imóvel e ainda não é o momento de comprar o seu imóvel. Quer alugar, sentir como é morar sozinho, só que você não tem nada. Não tem fogão, não tem nada. E aí você vai lá, compra um fogãozinho, tem sua cama, sua geladeira e vou iniciar a minha vida. Só que você já gastou tudo que tinha que gastar ali, comprou suas coisas, deu um jeito de mobiliar seu imóvel, né, que você vai morar de aluguel. Só que você percebe que muitos locais estão pedindo um calção de muitas das vezes três vezes o valor do aluguel. Ou então você precisa de um fiador. Imagina você nessa situação. Só que você procura a imobiliária Mison, negócios imobiliários, e descobre a solução, que é o seguro fiança. Dá uma pincelada de como que funciona o seguro fiança para essa pessoa que está buscando, está iniciando agora, ainda não pensa em comprar seu imóvel por N motivos, mas ele quer experimentar como que é viver, ou outras pessoas que não têm saída, na verdade, também, né? Que em muitos casos são assim. Como é que funciona? Explica para a galera, resumidamente, seja sucinto, para passarmos para o próximo tópico. Tá ok. O seguro fiança nada mais é do que, basicamente, você pagar uma empresa para ser sua fiadora. É isso. Então, basicamente, essa empresa vai assegurar você como inquilino e você vai pagar uma taxa de 15% aí do valor da locação. E você não precisa dispor de um valor alto para poder iniciar a sua locação com o seguro fiança. Você simplesmente paga uma taxa de adesão, que é uma taxa bem pequena, de R$300, R$400 mais ou menos, dependendo do imóvel que você está alugando também, né? Se for um imóvel de valor muito mais alto, aí vai conforme o valor do imóvel. E às vezes não, viu? E às vezes a adesão fica barata mesmo assim. Mas aí você vai pagar uma adesão, que é um valor bem baixo, e vai pagar a mensalidade ali de 10% a 15% do valor do seguro fiança. Isso depende do seu perfil financeiro, né? Que é score, essas coisas, a pontuação. E aí você vai pagar uma taxinha baixa por mês aí que vai constar como parte do seu aluguel em um só boleto, né? Que vai ser o boleto que a imobiliária vai estar emitindo para você fazer o pagamento. E uma notícia boa para você que quer alugar o imóvel ou deixar o seu imóvel para que a nossa empresa faça a administração. Com quanto tempo uma pessoa que faz através do seguro fiança consegue pegar a chave? Eu já ouvi casos reais, eu já presenciei também que demorou lá 15, 20, 25 dias para entregar a chave, todo esse processo. A Mison Negócios Imobiliários tem um compromisso de entregar com quanto tempo a chave para a pessoa que está alugando o imóvel? 3 dias, gente. Você está me falando que se eu iniciar o processo hoje,
eu for amanhã, no terceiro dia eu já tenho, ou eu conto a partir do momento que eu escolhi o imóvel? Não, conta a partir do momento que você escolheu o imóvel. Então eu escolhi o imóvel, eu vou Você contar escolheu o 3 imóvel, dias. isso. Você escolheu o imóvel, deu certo lá com o seguro, pagou a taxa. A gente conta a partir do momento que você paga a taxa do seguro, da adesão. Não é da assinatura do contrato. Não. Pagou a taxa da adesão do seguro e assinou o contrato com o seguro, dali 3 dias a chave está com você. Esse Desde processo... que todos os contratos estejam assinados, mas dificilmente não estão. Certo, perfeito. Então eu tenho o processo de assinatura de contrato, pagamento, ou pagamento e assinatura de contrato? Pagamento e assinatura de contrato. Você pagou, quando você paga a adesão do seguro, ele vem junto com o contrato do seguro. Então aí você já paga e já faz a assinatura do seguro fiança. Perfeito. Após isso, a gente já pega e já faz o contrato de locação, junto com a vistoria e também junto com a prestação de serviço quando você é proprietário. Perfeito. Tá? Então, basicamente, seria isso. Então, mas é 3 dias, pode ficar tranquilo e pode nos cobrar com relação a isso. São 3 dias para você pegar a chave da sua casa e às vezes é 1 dia para pegar. Perfeito. Mas a gente pede pelo menos 3 dias para poder estar entregando a chave. E acontece muito das pessoas que compram, que aluga, comprar a casa que está morando, o apartamento que está morando, acontece Muitas vezes isso? acontece. Muitas vezes acontece. Até porque, assim, o inquilino ele já tem a preferência para comprar o imóvel, né? Então, a preferência é do inquilino. Mas a gente já teve, acho que 2 ou 3 casos de inquilinos que compraram o próprio imóvel em que eles estão morando. E a nossa ideia quanto imobiliária é exatamente essa. Que você inicie com o aluguel, depois consiga fazer a liberação do seu financiamento e compre o seu imóvel, seja aquele que você esteja morando ou seja um outro que você possa estar adquirindo em outro lugar que você queira. Exatamente, perfeito. Ô Caio, agora eu vou entrar em um tema muito polêmico e eu tenho certeza que esse vídeo vai chegar para muitas pessoas, porque isso realmente acontece pouco no mercado imobiliário. Cara, me fala sobre cláusulas perigosas ou abusivas. Cláusulas que pode ferir a lei do inquilinato ou que fere a pessoa, a lei em si, exato. Que lesam as pessoas. Que lesam as pessoas, né? Isso. Ai, gente, olha, se eu for falar de cláusulas abusivas, tem tantas cláusulas abusivas que existem no mercado. Tantas. E sabe uma delas que as pessoas mais fazem? Fala 3 que você já viu ao longo da carreira. Então, uma das que, assim, que é estourando a pior. A pior. Que a gente até comentou, acredito já. Mas a pior dentro da cláusula de locação. Cláusula de locação, quando você pega e coloca como fiador uma pessoa, e aí a pessoa coloca no contrato que ela é a fiadora e ela está apresentando o imóvel como parte daquele contrato. Isso é uma cláusula abusiva. Mas como assim, cara? Isso é normal, tanta gente faz. Não quer dizer que todo mundo está fazendo que seja certo. Tá certo. Mas muita gente faz isso e quando chega lá no juízo, né? Porque hoje em dia, vou ser sincero para vocês, muita gente não processa, não entra com processo contra a imobiliária, contra essas coisas. A maioria não entra, né? E quando entra, a imobiliária descobre que o juiz vai dar causa ganha se dentro daquele contrato estiver estipulando que o fiador deu o seu imóvel. Por quê? Porque na lei do inquilinato diz que você só pode ter um tipo de garantia, que seria ou o fiador ou a caução. Lembra que a gente falou que celular, essas coisas, né, casa, carro, podem ser colocadas como caução? Ah, somente uma. Mas somente ou você coloca a sua casa, pode até ser do fiador, viu? Pode até falar assim, o fiador vai colocar... na verdade eu tenho meu pai e meu pai não quer ser o fiador, ele quer entregar a casa como caução. Pode? Pode, sem problema nenhum. Mas você não pode colocar o fiador junto com a caução. Você não pode colocar o fiador com a casa dele. Porque eu não posso colocar duas formas de garantia. De garantia. Não pode. Isso é proibido no Brasil. Teve uma situação proibido, não pode. Tá Isso ouvindo? É cláusula... Corretor. Então, se você vê ou se você presenciar, denuncie ao Cresce. Não se omita, porque senão você vai estar ajudando e prejudicando o mercado imobiliário. E olha só que coisa interessante, gente. Na própria lei 8245 já traz quais são as punições
para as pessoas que ocorrerem em crime. Que tudo aquilo que você faz contra a lei, você está cometendo um crime. Então, lá já fala que o proprietário ou mesmo a fonte de intermediação, que seria a imobiliária, que fizer isso, pode incorrer, além de multa de 12 meses de locação, 12 meses, mas é você pagar uma multa de 12 meses de locação para o locatário. 12 meses de locação, você pode ainda ser preso de 6 a 12 meses. É sério ou não é? Fala pra mim. É bem muito sério, sério. muito sério. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em saber exatamente o que a gente está fazendo. Né? Você que é corretor de imóveis, assim, para ser bem direto e reto, escolha uma imobiliária para você trabalhar. Não trabalhe por conta, se você é novo. A não ser que você saiba de todas essas informações e tenha uma boa experiência com um ramo de advogado, ou então você já trabalhou muito tempo como auxiliar administrativo, sei lá. Mas se você não conhece essas coisas e você quer agora entrar no ramo e fazer compra e venda, fazer locação, não faça isso sozinho. Procure uma imobiliária, porque senão você incorre em vários tipos de problemas, inclusive em cláusulas abusivas, tá? Em problemas aí que pode te levar à prisão, né? Propriamente dita, né? Outra coisa que pode acontecer, cláusula abusiva também. Por exemplo, a imobiliária pega, isso não pode. A imobiliária pega e cobra para fazer análise de ficha. Você já viu isso? Já. A imobiliária pegar e falar assim, olha, Peterson, você quer alugar comigo? Não tem problema, só que você precisa pagar R$50 aqui porque eu vou fazer análise de ficha sua. Tá bom? Isso é contra a lei. E teve uma imobiliária que acabou, né, entrando nesse problema de processo e teve que pagar, além de danos morais, teve que pagar também para o inquilino lá uma certa quantia bem considerável. Então tem que tomar cuidado, muito cuidado com isso também. Tá? Então a gente como intermediador, a gente não pode cobrar nada concernente ao imóvel quando ele está para alocar ou mesmo quando ele está para vender. Por exemplo, está vendendo e a gente vai lá e cobra a comissão do comprador. Pode isso? Não pode. A lei é contrária a gente cobrar a comissão do comprador. A não ser que o comprador, ele fale que queira. Aí é uma outra situação. Mas ainda assim, se você colocar no contrato que o comprador pagou, você está incorrendo em crime. Não pode. Porque quem paga a comissão é o vendedor. Inclusive na questão da locação. O locatário, ele não pode pagar vistoria. É contra a lei. O locatário não pode pagar aquilo que incorre com relação à entrada dele no imóvel. É contra a lei. Somente o vendedor, porque o vendedor está se utilizando do serviço da imobiliária para fazer a intermediação. Tudo é essa entendeu? Parte. Então, isso é considerado abusivo também. Para vocês verem como isso daí é uma coisa bem séria e é uma coisa muito importante. A gente tá sabendo Falando sobre essas sobre questões de isso, abuso. Caio, saiu uma notícia no Publicidade Imobiliária, que eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Exercício ilegal da profissão Perigoso. de corretor de imóveis pode virar crime? Uma importante mudança pode estar a caminho para reforçar ainda mais a valorização e o respeito à profissão de corretor de imóveis, além de proteger a sociedade contra práticas irregulares e riscos financeiros. Caio, para trabalhar na Mison Negócios Imobiliários, uma pessoa ela pode iniciar sem o Cresce? Como que funciona essa parte? Fugindo um pouquinho dos contratos, eu acredito que seja algo pertinente para as pessoas entenderem como que funciona uma pessoa que não tem Cresce, não tem formação hoje, ela quer iniciar, mas qual que é o passo a passo que ela deve seguir? Então, isso é muito sério e é muito importante. Temos mais 10 minutos. 10 minutos? Já, produção? Ai, meu Deus. Então, vamos lá. No caso, dentro da nossa imobiliária, da Mison Negócios Imobiliários, nós trazemos consultores imobiliários, sim, para trabalhar com a gente, mesmo que eles não estejam sem o Cresce. Só que nós não permitimos, no caso, que eles trabalhem, propriamente dito. O que nós fazemos? Nós já trazemos ele para matrícula do curso de TTI, e ao momento em que ele começa o curso, então qual que é a importância dessa pessoa? Ela já vai estar dentro da imobiliária já sabendo como que funciona. Ela já vai saber como é que está ali naquela correria, qual que é a correria do dia a dia, mas ela já vai estar se inserindo no TTI, que
que é o técnico de transações imobiliárias. Uma vez incluída lá, fazendo o curso, já fazendo estudando para isso, ela vai tirar a carteirinha dela, que é a carteirinha de estagiário. Estando com a carteirinha de estagiário, ela pode já exercer? Não propriamente dito. Ela vai estar ali junto com a gente vai estar mostrando a correria do dia a dia, ela vai tirar foto com a gente, porque ela vai estar junto com a gente para mostrar como é que funciona a captação, como que não funciona. Aí ela vai estar junto com a gente 24 horas por dia. Né? Se estiver aqui no banheiro, ela vai ter que ficar esperando lá fora. Basicamente isso. Então, um estagiário pode vender? Não. O estagiário não pode vender. O estagiário, ele pode divulgar? O estagiário também não pode divulgar. Não pode divulgar. O que o estagiário faz, então, dentro de uma imobiliária? O estagiário, ele é estagiário. O que ele faz? Ele fica observando o que é que o seu mentor está fazendo. Então, 24 horas por dia ele está ali junto. É claro que o mentor, gente, ali, ele vai dar alguma coisa para ele fazer, vai pedir para ele fazer uma foto, essas coisas, isso é normal. O que ele não pode fazer é, propriamente dito, fazer a divulgação do imóvel, estar ali mostrando, falando, vem vender comigo, né? Venda comigo, né? Isso daí ele não pode. O que ele pode fazer, propriamente dito, é verificar, estar junto com o corretor 24 horas por dia, olhando e percebendo e aprendendo tudo que o corretor está fazendo. E você consegue tirar o seu Cresce, pasme você, de 3 a 6 meses. Então é super rápido para você tirar o seu Cresce. Você acredita que incluindo as pessoas de forma, entre aspas, fácil ao mercado imobiliário, isso, no seu ponto de vista, não seria propício às pessoas que não têm tanto empenho na profissão? Você acha que não é ruim algo ser fácil assim? Não poderia ser algo mais... difícil? Um pouco mais isso, porque muitas das vezes a gente vê muitos profissionais de carteirinha, só que realmente não são profissionais da área, são tiradores de pedido. Uhum. Né? Não entendem do produto, não entendem de financiamento. Né? Eu já vi muitos casos de pessoas... assim, com anos de mercado, não saber fazer simulação, né? Fazer ali o orçamento do cliente, de quanto que ele consegue comprar o imã. Exatamente, falar do budget, palavra bonita. Então, o que você não acredita que poderia ser um pouco mais, não difícil, mas que realmente tenha valor isso para essa pessoa? Porque se a própria pessoa ela não enxerga como um serviço que vai proporcionar a segurança às pessoas, né? Não poderia ser um pouquinho mais difícil? Olha, a gente ainda é um podcast pequeno, mas eu vou acreditar, porque a gente ainda é, né? Mas eu vou acreditar eu acredito que esse podcast vai ser muito grande. E eu quero falar com você, deputado. Em nome de Jesus, esse podcast vai chegar para deputados e deputadas aqui do nosso Brasil. Deputado, deputada, por favor, olha pra gente com mais carinho e com mais atenção. Por favor, nossa categoria merece. Pra você. Por quê? Porque existem várias tramitações que são de benefícios para os corretores de imóveis. E uma delas também, né? E eu acredito que você já deve ter ficado sabendo que o Secov, né, ela está estipulando um tipo de prova no estilo da prova OAB para os corretores de imóveis. Para que você tire o Cresce, você precisa fazer essa prova, igual você faz para uma OAB, para que você tenha a sua carteirinha de Cresce. Caio. Inclusive, os corretores que hoje já têm a carteirinha vão ter que se submeter a esse teste para poder permanecer com a sua carteirinha. Entendi. E também, outra coisa que está tramitando. Por favor, deputados, nos olhem aí. Olhe para nós. Isso é uma situação. Isso é bom, eu acho positivo isso. Porque não é qualquer corretor que fala com vocês igual eu e Peterson fala aqui com propriedade das coisas, com autoridade, principalmente questão de lei. Então, essa é uma das coisas, essa prova. Segunda coisa, existe uma tramitação que fala que quando você tiver que fazer transição, né, de nome na matrícula, quando você fizer compra e venda, só vai poder fazer a compra e venda, só vai poder fazer o registro do imóvel se tiver um corretor com Cresce, né, ou seja, apresentar o Cresce dele para poder fazer essa intermediação. Isso é positivo ou negativo?
Positivo? Então, isso é super legal. Por quê? Porque daí, em primeira instância, eu acho que é importante ter a prova. Em segunda instância, o corretor deve ser, sim, valorizado a esse título, de se colocar ao ponto de ser a pessoa a colocar, dar o cresce dele e lá, eu acho a coisa mais honrosa do mundo, você colocar o seu cresce numa matrícula. Imagina, na matrícula lá de imóveis, lá tá escrito lá, Peterson Alberto Carvalho, intermediação feita por Peterson Alberto Carvalho, cresce número tal, 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 tal. Isso é a coisa mais... Gente, é isso que tem que acontecer, porque a gente faz o nosso trabalho, e é um trabalho muito árduo, e aí chegam lá, tipo assim, a única coisa só que se você chegar pra pessoa e falar assim, quem que foi o seu corretor que vendeu esse imóvel? Tá lá na matrícula. Então, mas hoje não sei quem que foi. Não sei quem é. Não sei quem que foi. É importante. E estando lá na matrícula, se a pessoa fez errado, você vai saber quem que é a pessoa e você vai poder correr atrás dessa pessoa. E hoje o juiz vai poder correr atrás dessa pessoa. Olha só como vai aumentar a segurança nesse sentido. Com certeza. Ô Caio, a gente já se aproxima do fim e eu tenho certeza que esse vai ser um dos melhores cortes que vai ser publicado no nosso Instagram. E que tem vai... Coitado essa pergunta... do Wellington, nosso professor. Cuidado do Wellington. Essa pergunta, eu acredito que vai dividir opiniões. Mas você acredita que dentro de uma imobiliária é necessário a meritocracia? Um corretor de imóveis iniciante, aquele cara que ele é um júnior na profissão, ele tem que ganhar igual ao cara que está há 2 anos no mercado, dentro da imobiliária, dentro dessa hierarquia? Você acha justo esse cara que começou agora ganhar o mesmo comissionamento que um cara que está dentro da imobiliária há 2 anos? Qual que é o seu ponto de vista? Não é justo. Não é justo. Dentro de uma imobiliária precisa haver meritocracia. Você fala em relação ao comissionamento, ao comissionamento, a questão de resultado, a questão de crescimento, a questão de estudo, a questão de tudo isso. Dentro de uma imobiliária existem aqueles que realmente querem ser bons corretores e existem aqueles que não estão nem aí, estão fazendo um bico, né? Estão ali fazendo um bico de corretor, apesar de ter cresce muitas vezes, estão ali fazendo bico, né? Aposentado e tá lá e tal. Então, a gente tem que ter coerência com a nossa profissão e também com os profissionais, como a gente estava falando aqui. Eu seria incoerente se eu estou falando que tinha que aplicar um teste para os corretores de imóveis, né, para estar passando, para poder continuar com o seu cresce, e na minha imobiliária não ter meritocracia, estipular a mesma coisa para um corretor que está começando agora que não sabe nada e outro que está dando muito resultado receber a mesma coisa. Isso não existe. Na nossa imobiliária, a gente tem essa hierarquia. Você entra como aprendiz, ganhando uma porcentagem, depois você vai para o júnior, que ganha uma outra porcentagem, depois você chega no pleno, que você vai ganhar uma outra porcentagem. O pleno é uma pessoa que está dando resultado, é uma pessoa que está lá já ganhando já quase que 50% da comissão. Já está ganhando lá os 30, 40% da comissão. Né? 30 de vendas e 40 de locação. E o sênior, que é o nosso corretor VIP, ou seja, a pessoa que está performando muito, que está trazendo bastante resultado, que já tem bastante profundidade no assunto, que está ajudando outras pessoas, que está, inclusive, ajudando outros a fazer vendas. Essa pessoa está sendo valorizada ao ponto de ganhar até 50% da comissão da imobiliária. Perfeito, né? Legal. Então, é um mérito estar lá mais um ano com a gente. E também, a gente tem a possibilidade, como a gente já falou outro dia, da pessoa chegar ao ponto de ser um dos sócios da imobiliária. Por que não, né? Que Porque, é a meritocracia. Querendo ou não, um corretor associado, ele está a um passo de se tornar um membro uma parte da sociedade mesmo. Por que não? Porque a gente sempre vai olhar com bons olhos as pessoas que vestem a camisa e têm cabeça de dono, porque não adianta nada você tá na profissão de corretor de imóveis e ter uma cabeça de CLT. Né? Exatamente. Ô Caio, me responde uma coisa, que eu acredito que o tempo já está curto, já está se aproximando do fim, está acabando. Um corretor de imóveis que queira trabalhar com a gente. Uma pessoa que já tem resultado no mercado imobiliário, já vem vendendo, mas ela gostaria de ter um suporte da imobiliária, gostaria de ter leads. Nesse contexto, uma pessoa que já vende, uma pessoa que já cresce, já tem tempo de mercado, que já entrega resultados, mas
precisa de um apoio jurídico, um advogado, precisa de um suporte. Esse cara, ele vai entrar no mesmo contexto do aprendiz ou ele já entra num contexto de um corretor sênior? No caso, ele vai entrar lá na nossa imobiliária, se já tem Cresce, ele já entra na imobiliária como pleno. Pleno. Como pleno. E o pleno é quantos por cento? O pleno vai para uns 30 e 40. 30 e 30 da venda e 40 do aluguel. Do aluguel. E o sênior, porque a gente a gente precisa ter, a gente costuma falar que a gente, para conhecer uma pessoa, a gente tem que comer 1 quilo de sal. Não é comer 1 quilo de sal de uma vez, entenda um contexto, que é durante um Uma tempo. etapa. Quanto tempo demora para acabar 1 quilo de sal? Vai alguns dias, né? Uns Meses. 60 dias por aí, dependendo. Tem gente que come 1 quilo de sal em uma semana. Mas, No outro dia tá morto. né? No contexto geral da situação, vai o quê? Uns 90, 120 dias por aí para gastar Pra 1 quilo de mais, sal. é. Para mais, né? Então, é nesse contexto que a gente está tá falando. Então, quando você entra na nossa imobiliária, beleza, você vai estar sendo reconhecido como pleno. Porém, a gente só vai colocar você como sênior se você realmente demonstrar seu caráter, se você realmente demonstrar a vestidura da camisa, A entrega, né? a entrega, o desejo de aprendizado também, por que não? Porque a gente está sempre aprendendo, né? E então é importante você demonstrar tudo isso para a gente poder falar assim, não, esse cara dá para confiar, então vamos colocar ele como sênior. Aquela pessoa que entrega 4, 5, 6 vendas por mês, tem lá suas 4 vendas, cara que está sempre Está correndo sempre se atualizando, atrás. reciclando, né? Várias coisas assim nesse sentido. Isso é muito importante, gente. Extremamente importante. E uma das coisas que eu me lembrei agora para estar respondendo você. Talvez você fale assim, mas, Caio, como é que funciona isso? O corretor de imóveis, ele pode fazer contrato? Com toda certeza. Você, corretor de imóveis, tem, de acordo com a lei, você tem todo o direito de fazer contrato sem problema nenhum. Inclusive, você pode cobrar para fazer contrato sem problema nenhum. De repente, lá um Zé das Couve lá, tá vendendo lá pro Zé das Folha lá, e aí ele precisa que alguém faça o contrato? Não, sem problema, eu faço. É X valor. É isso. A gente tá aqui como intermediador, não é? Prestador de serviço. Prestador de serviço. Excelente. E a gente pode cobrar sim para poder fazer o contrato. Então a gente tem esse escopo, a gente tem essa possibilidade. Mas é aquilo, né? É bom que a gente tenha um advogado, é extremamente importante que a gente tenha advogado. Mas o advogado tem que ser uma pessoa para consulta, para coisas que a gente não sabe, ou mesmo para assinatura de coisas que nós não podemos. Mas o corretor de imóveis tem que ter competência e tem, segundo a legislação, de redigir um contrato. Só precisa ser bem feito. Temos tempo, Wellington? Galera, esse foi mais um episódio do Misoncast. Para você que acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Essas são as minhas considerações finais. Que você compartilhe esse conteúdo a todos os corretores de imóveis iniciantes. A um proprietário que quer alugar o seu imóvel e ainda não conseguiu, deixa com a Miso Negócios Imobiliários, que aqui dá negócio. Caio. Mas se você quiser também vender o seu imóvel, pode deixar com a gente também, que a gente é expert em vendas, gente. E principalmente, hoje em dia, tem muito proprietário que fica com medo de deixar nas imobiliárias e fala assim, eu não quero colocar com exclusividade, porque exclusividade tem que deixar em uma imobiliária só, demora muito mais. Acho que a gente já falou sobre isso, mas para ser bem rápido e sucinto, um imóvel para ser vendido hoje em dia no mercado, colocado em várias imobiliárias, demora em cerca de 16 meses para ser vendido. Agora, um imóvel, quando ele está em exclusividade com uma imobiliária, sabe para quanto? Pode dar um Google aí. Sabe quanto tempo? Vai para 6 meses para ser vendido. Por quê? Porque quando você coloca em várias imobiliárias, o que acontece? As imobiliárias não vão dar tanta atenção assim, elas vão se preocupar com os imóveis que vão ser exclusivos, ou então elas vão se preocupar com o seu imóvel quando alguém vier atrás. Agora, quando é exclusividade, a imobiliária vai se esmerar, né? Vai fazer o possível para vender aquele imóvel dentro do período da exclusividade. Isso é né? muito Então, bom. isso é muito importante você entender. E deixe com a gente, porque nós somos expert nisso. A gente está usando as redes assim absurdamente, fazendo tráfego pago. Nós temos um time só de ligação, que faz ligação para as pessoas, para oferecer, inclusive, o seu imóvel. Então, gente,
não perde tempo não, fala com a Misa Negócios Imobiliários, porque a gente é a imobiliária mais completa de Bauru em termos de compra e venda, em termos de locação, em termos de tudo que você imaginar aí dentro do mercado, tá bom? Então é isso, Deus abençoe sua vida e até o próximo podcast. Obrigado, galera. Valeu, até a próxima. Tchau.